Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Felipe, tenho conduzido vocês nas capacitações a respeito do nosso check-up FM pós-Covid-19 e vou dar prosseguimento aqui, agora mostrando para vocês o formulário em si, o protocolo do check-up pós-Covid e do atendimento também via telefone, ok? Então, para que vocês possam encontrar as referências, encontrar os conteúdos de maneira talvez mais centralizada, vocês podem acessar a pasta do check-up de saúde, e dentro do check-up de saúde tem um check-up pós-Covid-19. Dentro dessa pasta vocês vão encontrar as referências, o quadro das equivalências e o protocolo pós-Covid e o atendimento via telefone. Vou começar aqui pelo atendimento via telefone, para que vocês entendam o que é perguntado e por que é perguntado. Importante sempre que o especialista que esteja fazendo essa ligação se identifique, traga o nome completo do avaliado, porque a gente sabe que esse formulário tem como função realizar um atendimento humano e educacional via telefone e videochamada para pessoas contaminadas com Covid-19. Nossa intenção é analisar os dados coletados para desenvolvermos um protocolo de instruções e normativas de retorno aos treinos. Importante que traga a data de nascimento, a identificação do avaliado via EVO, se ele possui alguma doença crônica não transmissível, sobre o COVID, data de início dos sintomas, data de diagnóstico clínico, ou seja, quando é que ele fez o teste do PCR, quando ele fez o teste da farmácia, que identificou, ou ela, que testou positivo para COVID. Foi necessário tratamento hospitalar? Ou seja, precisei ir ao médico, ficar internado? Precisei ficar alguns dias no hospital? Tive alguma recorrência nesse sentido? E aqui vocês vão ver que a gente pergunta os principais sintomas apresentados e a gravidade deles. Esses sintomas são os mesmos que a gente pergunta quando a gente vai para o check-up de retorno à atividade física. Lembrando que esse a gente está avaliando, está entrando em contato com o cliente via videochamada, via o telefone, porque ele está contaminado com Covid e ele está em casa. Então, dificuldade para respirar, tosse, dores no peito. Então, a gente segue numa sequência que tem a ver com parte respiratória, cardiorrespiratória, sintomas gerais, sintomas relacionados ao sono, sintomas relacionados à parte corporal, perda de mobilidade, neuropatia periférica, perda de concentração, distúrbio visual, parte mais mental, cognitiva, dores relacionadas à parte gastrointestinal também, dores articulares, musculares, perda de paladar, então todos os sintomas possíveis identificados em relação ao COVID. E por fim, a gente pergunta qual a ordem de aparecimento dos sintomas, para que a gente também, hoje a gente sabe que há uma ordem com maior probabilidade que apareçam os sintomas do COVID. Por exemplo, diarreia, desinteria é a última delas, a febre é a primeira. Então, é interessante que a gente coloque a ordem, porque a gente sabe que outras doenças também têm sintomas semelhantes, como, por exemplo, dengue, dores no corpo, né? Então, ou, por exemplo, gripe, às vezes a pessoa está simplesmente gripada. A gente precisa trazer a ordem dos sintomas porque há uma probabilidade maior de ser ou não COVID. Porque aqui, às vezes a pessoa não fez o teste para positivo, mas tem os sintomas. E ela já naturalmente ficou em casa. Tá? O ideal é que a gente recomende que ela faça o teste. Ok? Então tá aqui as normativas do primeiro, né, avaliação de COVID em relação ao atendimento humanizado educacional, que será feito via telefone ou videochamada, pelo coordenador, ou por mim, ou pelo Matheus. Nós temos também, na sequência, o protocolo pós-Covid, ou seja, o aluno respondeu na videochamada, nós o instruímos sobre o período de 7 dias sem sintomas de perda de sensação de perda de ar, de palpitações, de febre. Esse não consegue retornar à atividade física se a pessoa tiver palpitações, dores no peito, febre, falta de ar. Ela precisa passar 7 dias sem esses sintomas antes de iniciar as atividades. Passou esse período, passou o período em casa, ela vai
retornar os treinamentos com o programa FM, ela vai fazer o protocolo pós-Covid-19. Esse protocolo tem que ser realizado pelo professor responsável e é realizado de maneira obrigatória. Identificação do professor, e-mail do professor avaliador, nome completo do avaliado, e-mail do avaliado, data de nascimento, sexo biológico do avaliado, ID no EVO, peso, altura, a gente quer saber se teve perda de peso, ganho de peso. Se possui alguma doença crônica não transmissível, lembre que é um fator que identifica a fase também de retorno, se tem ou não. Nível de atividade física, ou seja, antes do Covid, né, pessoal? Então, como é que a pessoa estava antes de ser contaminada pelo Covid, porque ela provavelmente ficou em casa, né, descansando. Sobre a Covid, data de início, data do diagnóstico clínico, como foi seu tratamento, quais os principais sintomas apresentados e qual a gravidade deles, mesma coisa que no formulário anterior que eu mostrei para vocês. Qual foi a ordem de aparecimento dos sintomas? Está assintomática há no mínimo 7 dias, em relação, principalmente, àqueles outros sintomas. Mas supondo que a pessoa diz que não, continuo com tosse, continuo com perda de cabelo, continuo com fadiga. Automaticamente, se ela disser sim, que continua com alguns sintomas, que não está assintomática, desculpa, ela vai vir para a seção 2. Na seção 2, a gente quer saber desses sintomas atualmente. Aqui, no anterior, a gente está perguntando em relação aos apresentados no período em que ela estava em casa. Aqui é no retorno. Continuo, por exemplo, com distúrbios do sono, continuo com perda de mobilidade, continuo com distúrbio visual, continuo com dor abdominal, continuo com perda de paladar, perda de olfato, para que a gente identifique se há uma COVID longa, ou seja, uma COVID com sintomas persistentes, que é muito provável também, muitas pessoas acontecem essa COVID longa, permanecem meses seguintes com sintomas acometidos durante o período em que ela estava infectada pelo COVID. Seguimos então para a seção 3. Na seção 3 são os testes. Vocês vão notar que existe orientação detalhada da execução de cada teste. Por exemplo, aqui a aferição da pressão arterial. Para aferir a pressão arterial, é necessário que o aluno esteja em repouso por no mínimo 5 minutos, ou seja, sentado. Além disso, esteja sentado com as pernas descruzadas e com o braço esquerdo posicionado na altura do coração. Em caso de uso de medicamentos para controle de pressão arterial, é necessário que o aluno tenha feito uso de medicamento no dia. Então, essas orientações precisam ser reforçadas com o aluno. A postura, braço esquerdo, né, na altura do coração, pernas descruzadas, pés apoiados no chão, mãos relaxadas. A gente vai ver a pressão arterial sistólica em repouso, diastólica, frequência cardíaca e a saturação de oxigênio. Também temos o aparelho de saturação, o oxímetro, também precisa ser verificado. Bom, a escala de esforço prévia ao exercício. O que nós queremos avaliar aqui? Como ele se sente em termos de esforço parado, né? Ou seja, perguntar ao aluno cliente qual o seu nível de fadiga e cansaço respiratório em repouso, de 0 a 10. Questionar qual o esforço físico para respirar que ele está fazendo e sentindo no momento. Demonstrar a escala de percepção subjetiva, ou seja, precisa mostrar, ele precisa ter essa referência visual aqui para responder essa pergunta. Bom, fiz essa pergunta, vou seguir para o teste de equilíbrio unipodal. Apoiado num pé só, olhando no ponto fixo, com braços cruzados à frente. Iniciar em posição ortoestática, braços cruzados sobre o peito, com mãos tocando os ombros, manter o olhar em um ponto fixo determinado. Pedir para o indivíduo flexionar o joelho esquerdo e suspender o pé para trás, mantendo-se apoiado apenas pelo membro inferior direito. Cronometrar dentro de 30 segundos, quanto tempo ele consegue manter-se sem apresentar desequilíbrio. Tempo em segundos com o membro inferior direito no solo, exemplo, 30. Tem que marcar 30, ok? Um exemplo, 20, 10, quantos segundos o aluno conseguiu permanecer em equilíbrio. Mesma coisa para o lado esquerdo. Vamos avaliar também dinamometria, o teste de pressão manual. Importante, tá, né? Exatamente a 90 graus. Não pode mudar essa variação aqui ao longo do teste, ok? Lembrando do alinhamento
da segunda falange aqui, da metacarpo falangiana, ok? Bem alinhadinha, bem encaixadinha no pegador aqui. Os resultados são direita mão esquerda, mão dominante. E, por fim, vai realizar o teste do Sit to Stand Test, que é o MSDST, ou seja, o teste de sentar e levantar com braços cruzados. Não precisa tocar, não precisa encostar as costas no encosto da cadeira. É importante ressaltar isso. O teste não fala sobre encostar as costas, fala sobre sentar e levantar. Eu vou marcar quantas repetições e ele executa em 1 minuto. Lembrando que uma execução completa é sentar, está sentado, levantei e voltei, ok? Após o teste, vamos aferir pressão sistólica, pressão diastólica, frequência cardíaca também e a saturação de oxigênio, além de perguntarmos sobre a escala de esforço. Combinado? Por que a gente avalia todos esses indicadores? Queremos também saber o impacto do COVID em relação ao condicionamento dos alunos, alteração na pressão arterial. A gente sabe que há um risco de trombose e ou de miocardites, ou seja, inflamação no tecido cardiovascular. É importante que a gente acompanhe essas relações para que a gente coloque o aluno num ambiente seguro de treinamento. Tudo bem? Então, os formulários estão aqui. Vocês vão encontrá-los nas pastas, assim como essa apresentação, assim como a nossa tabela do Excel de referências. Bom, próxima aula, vamos verificar as divisões das fases de treinamento e entendê-las um pouco melhor. Até a próxima, pessoal.